Boa noite, Albert. Boa noite, Lucas. Tudo bem? Tudo certo. Isso aqui. Vamos lá. Retomando a nossa aula, fazendo um breve resumo para a gente poder chegar na aula de hoje. O que a gente já passou? Nós iniciamos pela definição de um desafio, depois fizemos a análise, que é identificar como é que esse desafio ele é resolvido hoje, depois na área passamos pela síntese, que é pensar diferente o problema através daquilo que o McKinley chama de killer questions. Definimos 3 killer questions e passamos na aula passada no processo de ideação. Hoje nós vamos começar a discutir a prototipação e teste, tá? Então, retomando a nossa... Vou ver se eu consigo por aqui. Como é que eu faço para conseguir fazer sem precisar... Opa, legal. Agora eu acho que eu estou mais cavalheiro aqui. Não preciso desligar para poder abrir aqui. Agora eu aprendi. Vamos lá. Então, gente, aquilo que vocês... uma breve passagem daquilo que a gente... Então, eu tenho aqui quem era o mercado, né? Qual era o problema, qual era o desafio, a descrição deles, como esse desafio é resolvido hoje em dia, quem resolve e, na sequência, questões associadas ao governo e a questão associada a parceiro, né, e clientes e tal. Na terceira etapa, a gente definiu killer questions, que é questões-chave para que a gente possa explorar melhor o problema, né? E na nossa aula, na última aula, nós trabalhamos então trabalhar com brainstorming em cima dessas killer questions. Então eu tinha aqui 3 killer questions que a gente selecionou, né? Dessas 3 killer questions, aí a gente começou a explorar isso daqui, tá? Então, a primeira etapa da exploração, conforme nós tínhamos comentado, era fazer isso de forma individual, tá? Tá louco? Tá louco? Aí tu vai ver os bichinhos. Pedro, fecha o microfone. Os caras vão comer meu cu aí. Como é que deu? Mas eu gosto, né, Pedro? Bom, consegui fechar o Pedro aqui, que estava animadinho. Então, o papo aqui, ó. Primeiro brainstorming individual. Qual é esse brainstorming? É entender, cada um olhar, né, as killer questions e tentar resolver, achar soluções, achar possíveis soluções. E a gente tinha discutido de fazer isso de uma forma muito aberta, né? Sem nenhum tipo de restrição, porque a gente tem aí as ideias mais malucas possíveis para que a gente possa conseguir ouvir e entender, né? Vocês, feito esse brainstorming, na sequência, eu fiz algumas respostas, né, rapidinho aqui, algumas respostas para as minhas 3 killer questions. Aí, na sequência, eu comentei com vocês de compartilhar as respostas de vocês, as ideias, e começar em cima daquelas ideias de vocês, discutir outras possibilidades, né? Então, aqui eu tinha a combinação de coisas. Então, aqui então, mais ou menos o raciocínio que eu levei. Então, tipo de família, filho único, filho brigado com o pai, idoso, enfim, ou seja, quem poderia se interessar por
dispositivos de acompanhamento de idosos, né, sistemas. O que torna indispensável, então, outras questões específicas em relação a isso que incomoda para o familiar, né? É receber surpresa, é preocupação com a saúde, é saber que o idoso está sozinho e não tem suporte. Então, uma série de coisas. E aí, a partir disso, entendendo esses problemas, essas respostas, a gente, combinando, a gente já pode começar a entender como é que a gente, que tipo de solução, né, que a gente consegue trabalhar. Então, a partir disso daí, né, a gente pega todas essas soluções que foram propostas e ranqueia elas, né? Eu tinha sugerido para vocês de fazer esse ranking, cada membro do grupo com 5, digamos assim, tem 5 bandeiras, né? Se fosse presencial, vocês iam ganhar uns post-it, né? Tinha 5 bandeiras para escolher qual das perguntas melhores, quais são as melhores perguntas, e a partir daí trabalhar isso, né? Então, entendendo isso daqui, então o risco de... aí eu no meu exercício aqui, escolhi essas 3 como sendo 3 questões mais importantes, né? Que a nossa solução tem que ter para poder ser diferente, inovador, etc, etc. Bom, então, a partir disso, né? Aí vocês já estão aptos para ir para fechar esse trabalho com uma discussão sobre o produto, né? Uma discussão mais aprofundada do que é o produto, a solução de vocês. Porque a gente já fez o raciocínio, já definiu quais são os pontos que são mais importantes, mais chave, né? E aí eu vejo que no trabalho que vocês, quem já respondeu para mim lá ainda poucos conseguiram chegar nisso daqui. Então eu acho que agora era interessante que todos os grupos que estão participando da nossa aula hoje, as pessoas conversassem e construíssem, tentassem chegar agora. Vem cá, eu já sei mais ou menos quais são as funções que a gente vai fazer de diferente, então que característica tem esse produto? Tentar desenhar esse produto agora. Vamos fazer isso? Esse aqui é o momento que vocês respondem. Vamos, não vamos? Estão me ouvindo? Sim. Vamos fazer. Tá? Então tá, eu vou estar por aqui, vocês me chamam assim, se precisar, e eu estou aqui para responder para vocês qualquer questão, tá? A ideia é vocês tentarem agora, com todos os elementos que vocês têm, de todo esse processo de raciocínio que já foi feito, tentar definir inicialmente que produto é esse que vocês estão trabalhando. Tentar descrever ele de alguma forma. Certo? Certo. Então tá. Estou aqui para esclarecer dúvidas de vocês. Pode mandar pelo grupo do WhatsApp, pode mandar por aqui, pode mandar pelo chat daqui e a gente vai conversando. Bom, gente, retomando então o nosso papo, eu vou pedir para que o membro o líder de cada grupo explique rapidinho qual é o produto do grupo, tá? Para que os outros possam conhecer. Rapidinho, né? Vamos fazer em ordem decrescente. A gente faz sempre do primeiro do 1 ao 7, né? Vamos começar pelo grupo, eu acho que é 1 ao 6, né? Não, tem grupo 7, sim. Alguém está aí no grupo 7? Sou eu. Então, conta para nós aí um pouquinho do produto. Rapidinho. Mas não tem que começar do grupo 1. Não, vamos do 7. Vou começar pelo 7 hoje.
Ah, tá bom, então. Não, o nosso produto, na verdade, a gente tem a ideia de criar planos educacionais e profissionalizantes, né, para acesso a pessoas com vulnerabilidade social. A gente tem a ideia de criar uma instituição de ensino que promova a especialização, educação e aprimoramento para as pessoas que não têm dinheiro, né, acesso. Perfeito. Tá. Acho que é isso, basicamente. Legal. Beleza. Grupo 6. Tem alguém aí do grupo 6? Grupo 5. Oi, do grupo 6, professor. Ah, então. Conta para nós aí. Um pouquinho do produto de vocês. Nosso produto é um aplicativo. Por causa desta pandemia, parece que as pequenas empresas consigam vender, né? Aquelas pessoas que não têm muita habilidade com o mundo virtual. Então, o nosso aplicativo é para isso, é para ajudar essas pessoas a vender. No caso, a gente vai ter também, tipo, uma ajuda dentro do aplicativo para a pessoa entender todo o que ela vai ter que fazer, né? Para poder vender. Legal. Mais ou menos Beleza. isso. Ótimo. Vamos lá, rapidinho. Grupo 6, né? Olha aí, que bom. Grupo 5. Grupo 5, que é o produto. Tem alguém do grupo 5 na aula? Vamos tentar então o grupo 4. Oi, boa noite, Diego, grupo 4. Fala, meu velho. A nossa solução nada mais é que a gente pensou numa plataforma, né? Não um aplicativo, porque a plataforma a gente pode adequar tanto para celular com responsabilidade, né? Quanto computador. Tá. Que centralize todas as ferramentas necessárias para ter uma aula remota, né? Com o mesmo sentimento, mesma funcionalidade que seria presencialmente na faculdade, na real. Se aproximar, assim. E hoje a gente vê cada um usando uma ferramenta, daí não tem um padrão de entendimento de como usa, cada um tem que aprender como é que usa a ferramenta. Se usa várias ferramentas separadas, não tem uma experiência de uso única, né? Mas é essa experiência única que a gente quer trazer para a população. Show de bola. Beleza. Grupo 3. Eu aqui, Leonardo. Fala, Nosso é um aplicativo para acompanhamento de idosos. Tá. Então, com a dificuldade que tem no dia a dia, né, dos familiares se locomover do trabalho, ou se locomover, às vezes é um filho único também, do idoso, não tem disponibilidade para levar ele ao médico, ou ao exame. Então, o nosso é um aplicativo parecido com o Uber, só que para idosos, onde vai ter pessoas capacitadas atendendo esse aplicativo. Legal. Grupo 2. Robert, Rodrigo, tudo bem? Tudo bem, Rodrigo? O nosso projeto é uma plataforma, tanto site quanto aplicativo, para a área da comunicação, da publicidade, da propaganda, que vai juntar nessa plataforma todas as informações necessárias para que pequenas agências de publicidade, agentes autônomos de publicidade tenham informações e condições de levar a comunicação dos clientes para os grandes veículos de comunicação, tipo emissoras de TV, de rádio, jornais. Então, a gente vai juntar todas as informações que precisa num único portal, numa única plataforma, onde ali quem acessar consegue desde fazer orçamento, fazer compra, colocar a publicidade no ar. Show de bola. E o grupo 1?
Alô, é o Taylor, tudo bem? Opa, Taylor. Isso. Tá. O nosso negócio, ele é um aluguel de automóveis elétricos que a gente, Tá. visando mais sustentabilidade, conforto, economia, tecnologia para um estilo de vida das pessoas, o dia a dia e o trabalho. Uhum. Basicamente Legal. isso. Tá bom. Beleza, gente. Então, com isso, a gente consegue ter uma ideia de todos. O pessoal, a maioria dos caras, a maioria de vocês está trabalhando com coisa, utilizando já tecnologia, né? Eu acredito que todas as soluções envolvem tecnologia, para vocês verem exatamente como esse negócio tá pegando, né? Aliás, eu queria mostrar para vocês um negócio que eu estou participando do processo desses N processos que eu participo com o meu chapéu de startup, e para vocês verem que esse papo que eu estou fazendo com vocês aqui é o papo corrente da indústria, tá? Então, deixa eu mostrar para vocês uma coisinha. Antes de eu entrar na aula aqui, eu quero mostrar para vocês um formulário que veio para mim, o que é que eu tenho que responder referente ao meu negócio para poder atender a um processo de inovação aberta de uma empresa, tá? No caso aqui é o BRDE. Deixa eu mostrar para vocês isso daqui, que é uma coisa interessante, né? Para que vocês vejam que esse papo todo que a gente está fazendo aqui, ele é um papo de verdade, né? Não é um papo teórico de faculdade, não. Eu estou trazendo para vocês como trabalhar da melhor forma possível quando nesse tipo de situação, tá? Deixa eu só compartilhar com vocês aqui rapidinho esse formulário, né, para vocês olharem. Então, estão vendo o formulário já? Sim. Sim. Então tá, beleza. Então, aqui tem e-mail, e aí começa, depois de informar o básico do que é o empreendedor, primeira coisa que os caras querem saber é que negócio que vocês... Tá, para qual segmento de mercado que vocês estão querendo trabalhar? E aí tem aqui alguns, né? Aí depois ele quer saber, no contexto geral, qual é o problema que a sua startup resolve? Qual é a dor do seu cliente e como você resolve? O professor não é só chato, ele está ajudando vocês a responder o que é a batida do mercado, entendeu? Então, aí Dando para como é mim que... teu áudio. Oi? Pra Tá mim cortando? Então, olha a outra aqui, aonde o seu cliente, o usuário, recorre para resolver o problema hoje? Tá? Quais são os diferenciais do seu produto em relação ao que existe hoje? Aí é estágio de desenvolvimento do negócio, mas qual é o modelo de negócio aqui nós não vamos conseguir chegar a ver, né? Mas eu queria comentar com vocês isso daqui, ó. Se vocês forem trabalhar com alguma coisa de inovação, a primeira pergunta que qualquer cidadão vai fazer para vocês é: qual é o problema que a sua startup resolve, como é resolvido hoje e qual é o diferencial que vocês estão fazendo? Tá bom? Fecha parênteses, voltamos para a aula, tá? Então, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a próxima etapa do nosso trabalho, que é a questão de prototipação e teste. E no final, na aula seguinte, é o fechamento dessa história, que é como é que vocês vão vender essa ideia, no caso, para o investidor, e no nosso caso específico, para o professor, que sou eu, e talvez outros professores que eu vou convidar para ouvir o papo de vocês, tá? O que é prototipação?
Tá? A prototipação é uma técnica que a gente usa para que a gente possa validar se essa ideia tem sentido operacional, prático ou não. Né? E a prototipação a gente faz com duas coisas, que é o protótipo, que é exatamente uma representação da realidade, né? E o teste, que é a contextualidade, ou seja, alguém olhando aquele protótipo vai fazer uma análise crítica para ver se essa solução. Então eu vou falar, vai ficar meio robô, eu não vou me entusiasmar muito, vou falar que nem robô para que a gente possa continuar, certo? Então, protótipo é para a gente representar a realidade. E o teste é para verificar com o público se isso faz sentido ou não. Tá? Então, o Protos vem primeiro, tipos e tal. Então, essa é uma ideia isso veio do grego, então, naturalmente, que é trazer a ideia para o mundo físico, que é, de alguma maneira, poder trazer aquela ideia que seja representada de uma forma que as pessoas possam fazer uma avaliação preliminar, se isso faz sentido ou não, se isso, de fato, agrega valor ou não para aquele público que a gente escolheu. Certo? Então, o que a gente precisa do protótipo? A gente quer materializar a ideia para as pessoas. Uma coisa é o que a gente pensa, outra coisa é o que o usuário final pensa sobre aquilo. Tá? Outra questão muito importante em relação ao protótipo é obter um processo de feedback. Né? Na lógica da empresa moderna, essa empresa startup, essa empresa inovadora, a gente está o tempo todo perguntando para o nosso cliente se esse é o caminho que ele quer seguir ou não. Então, a gente apresenta e recebe feedback. E o próprio feedback do cliente retroalimenta o meu produto. E aí eu vou melhorando permanentemente isso. Como eu já pensei bastante na concepção, depois eu testei isso via um protótipo para a população que eu quero atender, o risco do meu lançamento diminui muito no meu produto. E esse é o principal problema que muitas das startups morrem, que elas, por não saber exatamente o que o cliente quer e precisa, acaba lançando produtos que não faz sentido. Essa também é a razão porque a primeira pergunta que a gente tem que fazer, e volta lá para o início do nosso papo, é: que problema a startup ou a empresa resolve? Antes de se preocupar com que produto eu vou desenvolver, porque eu posso ter um excelente produto e não ter cliente. Certo? Está fazendo sentido agora mais para vocês isso que eu estou falando? Sim. Então, esse processo, está no 4 aqui, ó, é um processo de aprendizagem contínua. Então, sempre a gente quer voltar e revisitar aquilo para poder aprender. Então, por isso que eu disse para vocês que todo material que é gerado, a gente guarda, porque a gente vai revisitar ele muitas vezes ao longo até a gente ter algo que seja consistente, que a gente possa colocar em prática, né? E a ideia é a gente conseguir transformar aquela ideia que não tem contorno num produto, né? Numa solução que resolve um problema. Existem várias maneiras de prototipar, mas tem aquelas que são, digamos assim, as clássicas e que a gente, se bem que se é que a gente pode dizer que algo que foi pensado e maturado, essa técnica toda é de 2007, 2008 para cá, se é que a gente pode dizer que pode ser clássico, mas essas são as principais ferramentas que se usam, tá?
Então, antes da gente codificar, por exemplo, tem muita gente que está fazendo aqui, discutindo plataforma, está discutindo app, está discutindo essas coisas. Antes de fazer qualquer coisa física, a primeira coisa que se faz é o que a gente chama de um protótipo de baixa fidelidade, que é mostrar para alguém que pode ser simplesmente um papel ou um desenho, ou simplesmente um desenho em computador, que não tenha funcionalidade por trás, mas que represente aquilo que a gente quer demonstrar, para que a pessoa possa perceber, né, se aquilo que está sendo colocado daquela forma, ela consegue perceber valor. Tá? Isso é um dos formatos mais usuais de prototipagem. Se o problema e se a solução que a gente está procurando desenvolver tem muita complexidade e envolve um processo mais comprido e complexo, uma boa estratégia é o que a gente chama de storyboards, que é uma representação visual do que a gente está querendo desenvolver. Eu conto uma pequena história também, né? A gente pode contar essa pequena história de várias formas, que é, ou eu faço o tipo de uma historinha que a gente chama de storyboard, é um tipo de uma história em quadrinho, em papel, para mostrar, ou eu posso fazer essa história numa maquete funcional, né? Então, e eu tenho também uma quarta forma de trabalhar com isso, que seria trabalhar com encenações, né? Então, quando a gente está falando em protótipo de baixa fidelidade, nós estamos falando de coisas desse tipo, gente. Coisas desenhadas, que pode, no máximo, ser um desenho em PowerPoint com representação de uma determinada tela. O objetivo é exatamente fazer com que as pessoas visualizem aquilo e percebam se aquelas funcionalidades, se aquela concepção faz sentido ou não. Professor, Sim. só para... eu estou acompanhando ali pelo PDF, mas não sei se era para estar aparecendo a tela para nós. Eu estou acompanhando ali pelo arquivo lá que a gente tem no Moodle, mas aqui está só webcam. Ah, é? Então vamos... Pô, rapaz, desculpe, mas vamos voltar lá. Então, mas vocês... Obrigado. Em termos de tela, vocês não perderam muito, né? Porque até agora era só papo. Mas aqui que é uma lógica de protótipo, né? Então, o que é? É um desenho de baixa fidelidade sobre o tipo de tela que vocês querem construir. Que o usuário possa entender como é que vai ser distribuída aquela funcionalidade, que funcionalidade aquilo vai ter, como é que ele vai se relacionar com aquilo. Tá? Que a gente pode fazer isso em desenho na mão mesmo, eu tenho aqui 2 casos em desenho à mão, ou eu posso fazer isso utilizando alguma ferramenta de design mesmo. Mas a preocupação, gente, não é que esse negócio funcione, certo? É que a gente tenha alguma coisa para que eu possa mostrar para alguém e que ele possa me dar feedback, visitar aquilo e ver se aquilo faz sentido ou não. Entenderam? Entendi. Tá? O outro formato é o formato de storyboard. Se eu tenho um processo complexo, que eu tenho, por exemplo, que ter um determinado caminho, né? Aqui nós temos algumas coisas que, eventualmente, essa técnica pode funcionar. Eu não vou induzir nenhum grupo a usar nenhum tipo de técnica, senão fica chato. Mas eu ver algumas dos grupos pelos produtos que foram apresentados, talvez a estratégia do storyboard seja mais interessante. Que conte mais ou menos como é que o usuário vai se relacionar com a solução, né? Então, isso pode ser interessante. O usuário, como é que o usuário se relaciona com a solução, né? As técnicas seguintes, a gente tem a maquete funcional,
né? E que é basicamente, e agora nós aqui virtual, essa solução é uma solução mais complicada de fazer, né? Não é nada diferente do que a gente está fazendo em folha de papel, mas que, digamos assim, seria uma solução 3D, né, do problema, né, que a pessoa pudesse tocar, etc. Né? E isso muitas vezes talvez seja um pouco mais difícil da gente viabilizar agora. E a última técnica seria uma técnica de encenação, né? Então, é uma simulação do uso daquela solução, apresentando para o cliente como é que ele trabalharia isso, né? Talvez seja um pouco mais difícil também pela forma que a gente está vivendo agora, talvez seja um pouco mais difícil de a gente viabilizar isso, né? Então, gente, eu vou pedir para vocês agora que conversem entre vocês mais uns 10 minutinhos nos grupos, e aí daqui a 10 minutos a gente volta para discutir qual é a técnica que faz mais sentido para cada um dos grupos trabalhar, certo? E aí depois a gente continua para ver como é que a gente vai discutir, como é que a gente vai experimentar isso e construir um teste. Perfeito? Eles... Não necessariamente o trabalho tem que estar pronto, tá? É só para que vocês tenham uma ideia dentro daquilo que vocês estão pensando, a gente trocar uma ideia do que vocês imaginam conduzir, tá? Vou começar então de maneira alternada aqui pelo grupo 3. O que vocês estão imaginando de fazer para prototipar isso, gente? Grupo 3. Grupo 4. Oi, grupo 4. Estamos aqui. Fala, Diego. Tá, é para dizer como é que a gente vai usar, né? O nosso é bem simples, eu acho que não tem outra saída como que não era fazer um protótipo mesmo, né, do ambiente que a gente vai fazer, que é uma plataforma, né? O que mais está conversando aqui mesmo era só como a gente ia apresentar, de repente, a ideia. A gente pensou fazer algumas tirinhas. Até a gente achou alguns sites que dá para criar uma tirinha, coisa assim, e meio que introduzir, fazer um storytelling, tipo um storytelling, não é storytelling, né? É fazer um storyboard, né? Isso, storyboard, exato. isso aí. Tá. Beleza. Tá. Então, o grupo 4 falou. Grupo 5, como é que vocês imaginam trabalhar? Storyboard do grupo 4. Grupo 5? Não? Oi, professor. Eu Gabriel aqui. Eu acabei de conseguir conectar na aula, não consegui ver a explicação de antes. Daí eu não sei necessariamente o que te responder agora. Eu perguntei para meus colegas aqui, mas acho que ninguém me retornou ainda. Mas depois eu posso ficar para o final e responder para o senhor, David, o que eles pensaram. Não, legal. Tranquilo. Vamos lá. Grupo 2. Rodrigo, o que vocês vão fazer? Rodrigo? Peraí, só um pouquinho. Tô aqui. Cara, não é para que vocês possam fazer isso com detalhe. É um conceito básico. No nosso grupo tem uma turma da TI, tá? Vou só ler o que me mandaram ler. Só diz que vamos prototipar em wireframe. Não sei o que eles estão falando também, mas tá tudo certo. Que bom. Tá feito. Isso aí. Aí eu vou fazer o protótipo mais sofisticado. Nós vamos fazer o desenho das telas do aplicativo, legal. E vamos apresentar assim. Tá, legal. Show. Eu tava brincando, tá? Eu sei um pouquinho sobre o que é o wireframe. Tá bom. Eu também, bem pouquinho, mas sei. Legal. Show. Grupo 1. Olá, professor Omar. Fala, grupo 1.
tá fazendo? Bom, como o nosso negócio aí é aluguel de veículos elétricos, nós pensamos e tanto storyboards ali, maquetes funcionais, não se enquadraria tão bem onde nós procuramos alcançar, né, o objetivo. Então, nós procuramos pela encenação. O que é? Legal. Oi? Não, legal? Que bom. Ah, sim. Então, o que a gente procurou? Na encenação, a empresa, a gente vai lançar lá no site uma ficha cadastral onde as pessoas que querem receber um veículo elétrico, né, usufruir do veículo um dia sem custo, ela vai entrar lá no site, vai preencher todo o cadastro e vai responder uma pergunta de por que ela deve ganhar um carro elétrico gratuitamente, né, nesse período. E com base nisso, a gente vai fazer um sorteio e vamos sortear ali umas pessoas e vamos disponibilizar ali uma quantidade limitada de veículos de acordo com a personalidade da pessoa. Então, aquele idoso que tem um carro automático vai oferecer um automático. Basicamente isso. Tá, Michael, só o seguinte, ó, velho. Tem que botar alguma coisa pé no chão, porque na sequência vai ter um teste. E isso que tu tá propondo fazer vai ser mais difícil de fazer. Eu não sei se tu tem os carros elétricos para testar. Entendeu? Então, mas tinha esse conhecimento. Então, estamos correndo atrás das montadoras aí para poder disponibilizar. Então, a nossa história aqui é dentro daquilo que vocês... Então, o que é o teste? Vocês têm que testar se a proposta de valor de vocês, na condição de vocês, vai acontecer, que nós vamos ver na sequência. Então, inventar alguma coisa que não seja viável para testar não é legal, entendeu? A ideia é botar a mão na massa e fazer algo real, certo? Tá, deixa eu te perguntar, senhor. Lá na primeira aula, o nosso trabalho já foi em cima de algo que não é realizável, vamos dizer assim. Por quê? Uma locadora de veículos elétricos. Lá no início, nós já estamos com esse foco. Eu não vou te dizer que talvez nós não consigamos colocar em prática. Não, talvez vocês não tenham capital agora para colocar em prática, mas a ideia é absolutamente viável. Então, a gente teria que... então, viável? Como é que tu vai... A ideia é viável. Agora, tu teria que construir alguma coisa. Como é que tu vai mostrar, por exemplo, que tu não precisa ter carro, ou como é que tu vai mostrar, como é que tu vai prototipar o teu negócio de aluguel para quem é o teu público-alvo? Entendeu? Entendi. Então, vai voltar ali para o storyboard, ali para um quadro, uma maquete ali, para ficar mais didática e realizável. Tu vai ter que fazer alguma coisa para mostrar para essas pessoas, né? Agora, não inventar o que tu já falou, uma campanha para o cara, para andar de graça e tal, cara, isso aí é sonho, isso não é operação. Nós estamos falando de negócio que é operacional. Vai dizer, pô, tu vai lá, mostrou para o cara, vai dizer que, sei lá, o teu carro custa 200 mil, o aluguel desse carro é X e que vale a pena. O cara vai retornar. É essa história que tu vai ter que inventar. E tentar ver, depois, quando a gente testar, para ver se isso faz sentido ou não. Se alguém vai pagar por isso ou não. Isso é o Taylor agora falando. Até por isso que eu tinha perguntado ali antes da questão da encenação, se daria para ser algo desse nível, né? Tipo, isso a gente foi bolando a ideia nesse caso. Mas até para não se estender, a gente vai ver como é que vai fazer. Outro tipo de abordagem. Pode ser uma encenação, Taylor, não tem problema nenhum. Pode ser, só que a discussão principal é a seguinte: tem que se conseguir fazer, entendeu? Não pode ser alguma coisa que digo, não, é sonho. Não. Vocês verem, todos os produtos que estão aqui são produtos que podem ser feitos. Certo? É essa a ideia. Obrigado, senhor. Certo. Quem é que não foi ainda? Foi, eu acho, o grupo 6 já foi? Estou meio atrapalhado aqui. Não, professor. É daí. Fala daí.
Eu estava vendo a questão da encenação, a gente estava falando sobre isso, até pensei em fazer um fluxograma das etapas passo a passo do nosso aplicativo, né? Não sei se é isso que eu entendi, mais ou menos. Mas aí eu estava vendo a questão do storytelling, né? Que eu acho que seria Storyboard, mais tal, viável. storytelling. Tá, Sim, eu acho que esse pode seria ser. mais viável, né? Para a Sim, apresentação do eu acho que aplicativo. isso, né? Storyboards, Porque isso, que daí seria isso. por figuras, né? E daí eu pensei Exatamente. mais nesse. Legal. Essa é A uma gente boa estava solução. pensando em fazer nessa solução aí, Legal. tá Bacana. bom? E o pessoal do grupo 7, que também ainda não foi. A gente pensou em fazer um storyboards também. Legal. Quem é que ainda não falou? Todo mundo já falou? Professor, eu sou a Smalin do grupo 3. A gente não falou ainda. Tá. Tá, então, por favor. O que A vocês vão gente fazer está como proposta? pensando na primeira, que é a de baixa fidelidade, ou a segunda, do storyboards. E o nosso vai Legal. ser um aplicativo ainda, mas a gente está em dúvida. Tá bom, legal. Mas o importante é construir isso, né? Qual é a grande sacada disso? É a gente experimentar sem gastar. Essa é a grande sacada que a gente faz quando se usa, quando se prototipa, tá? E na sequência desse nosso papo, a gente tem que testar. Não adianta a gente fazer as coisas sem experimentar, né? Então, a ideia é o seguinte, e aí que está a grande questão do teste, tá? O teste, a gente testa a solução para procurar erro. Aonde que a gente está errando, né? Então, não tem problema nenhum se o interlocutor que a gente apresentou a nossa ideia esculachar o nosso projeto, não tem problema nenhum. Porque a gente precisa é aprender com isso. Todo esse processo que a gente fez até agora é um processo de aprender, de aprendizagem. Então, aqui tem uma frase máxima dessa fase, que é essa daqui, ó, que diz: prototipe achando sempre que está certo, mas teste achando sempre que está errado. Então, fazer com que os caras explorem a tua ideia mesmo, para que a gente tenha o melhor resultado possível, né? Então, o teste, ele envolve, basicamente, a gente perguntar para as pessoas para obter o que a gente chama de feedback. O que é o feedback? É o retorno. É entender se aquela solução é atraente, se para aquele tipo de cliente aquela solução ele pode vir a apostar isso no futuro. O que dá solução que o cliente tem dúvida se aquilo é viável ou não? O que pode ser melhorado? O que ele olhou com desconfiança e que provavelmente ele vai não acordar, né, em ir para a próxima etapa. Então, o objetivo principal do feedback, e principalmente do teste, é a gente obter isso, né? Então, como é que a gente faz o teste? Né? Isso aqui está todo detalhado, esses passo a passos lá no material que está lá no Moodle. Então, onde testar? Bom, gente, hoje a questão do teste ela ficou bastante complicada porque a gente vai ter que fazer isso de maneira virtual, né? Então, a gente pode testar usando ou uma rede social, ou pode testar mandando e-mail, ou pode testar, digamos, se o meu negócio é aluguel de carro, eu posso ver se eu tenho uma associação da turma aí que gosta de carro elétrico, sei lá. Então, de alguma maneira, eu tenho os formulários todos de Google Forms que eu posso utilizar. Então, de alguma maneira, como é que é? Ou eu posso fazer exatamente como nós estamos fazendo aqui, convidar possíveis clientes para fazer uma videoconferência para apresentar a ideia para os caras.
várias formas de pensar, tá? Bom, o segundo ponto é o que testar. Quando vocês definiram um determinado produto, vocês definiram alguns pontos de valor para o produto, né? Então, quando vocês responderam as killer questions, né, que são os diferenciais, no final, as melhores respostas das killer questions vão ser os diferenciais dos produtos de vocês. Aí vocês têm que perguntar se isso de fato é um diferencial para quem vai comprar isso, se ele valoriza isso, né? Se isso vai dar, se ele na sequência vai dizer, pô, esse é um produto uau, ou é simplesmente mais um, né? Então, Alberti, oi. isso a gente vai utilizar essas informações do pitch, é isso? Sim, depois vai. Tá, primeiro a gente faz descritivo e depois coloca em prática no pitch, essa parte do teste, assim, também, é isso? Não, o teste agora é o seguinte, vocês vão ter, o que vocês vão fazer? Voltando para lá, vocês vão prototipar, certo? Tá, que nós vamos usar o Ou esse, ou vai fazer lá um protótipo de baixa fidelidade, ou vai fazer um storyboard, ou vai fazer o wireframes, ou vai fazer uma maquete, enfim. E aí, depois, tu vai pegar, por exemplo, nesse universo, uns 5 clientes potenciais, ou que vocês conseguirem, e apresentar isso para os caras. Isso é o teste. Tá, isso a gente vai fazer efetivamente, é isso? Fazer efetivamente. Tá. Tá? Para que a gente possa aí testar e, com a informação que vocês vão receber do teste, melhorar o produto antes de eventualmente fazer alguma coisa. E isso tudo vai servir depois para que vocês possam montar o pitch de venda, né? Dar ideia para alguém. Bom, então, se tu vais... Então, depois que a gente definiu o que testar, na sequência a gente define como é que a gente vai fazer esse teste, né? Qual é o roteiro para fazer isso? Eu vou apresentar e eu vou elaborar algumas perguntas? Não sei, né? Eu vou, no caso... Lógico que a gente, hoje, como a gente está com mais limitação, vai acabar sendo alguma coisa dentro desse tipo. Mas eu poderia, por exemplo, e na prática se faz muito, o pessoal colocar uma coisa simulada, por exemplo, lá na própria faculdade, e pedir para os caras experimentarem, entendeu? Isso é uma possibilidade em algum tipo de produto que eventualmente se viesse a fazer. Bom, tem que entender agora quem é o público-alvo de vocês, né? E convidar essas pessoas para interagir com vocês. De novo, nós estamos falando, como é um exercício acadêmico e a ideia é que a gente tenha alguns, tá? Não precisamos estar com preocupação científica de volume, como é o caso de um TCC, mas que a gente tenha algumas respostas, que vai ser até legal para vocês, né? Ver como é percebida aquela ideia que a gente construiu. Vocês podem ter algumas surpresas bacanas. Tá? É importante que vocês saibam perguntar. O que vocês vão perguntar para aquelas pessoas que forem testar a ideia de vocês? E, a partir disso, aprender. Né? Aprender. E essa é e a história é essa, entendeu? Agora vocês têm que prototipar e pegar um público pequeno para testar. Né? Esse teste vocês têm na próxima aula eu vou ensinar vocês a fazer o pitch. Né? Depois, na sequência, tem feriado. Então, vocês não precisam sair correndo, testando tudo de uma semana só. Vocês têm um tempinho para poder fazer isso. Certo?
Sim. Uhum. Perguntas, pessoal? Agora é a hora da verdade. O que você... Estou à disposição. A ideia é que vocês experimentem o máximo possível para que possam daí, de fato, ter tido essa experiência, né? Digo, pô, quero construir uma ideia, como é que eu faço? Pá, começa por aí. Essa é um roteiro, digamos assim, de sucesso, ou de mais possibilidade de sucesso. Ô, senhor, só Fala. uma dúvida agora. Por exemplo, a gente fazendo um storyboarding, né? Storyboard ali contando, mostrando todo o serviço, como é que funcionaria, a relação de custo-benefício e tal. E nele, através de publicidade, divulgar esse vídeo. E daí, a partir de um link, fazer um questionário para o pessoal responder. Poderia ser desta maneira, alguma coisa desse tipo? Lógico, pode. Pode ser Que da aí, forma que tu quiser. não, Né? que aí a Isso aí gente pode até teria. ser legal. Né? Até envolver mais pessoas, né? Aí, num Sim, jeito desse tipo. que aí teria como apresentar o serviço e também, através do questionário, realizar os testes, né? Legal, é uma solução. Isso é Tá, show. obrigado. Então, pessoal, eu estou aqui à disposição de vocês. Se vocês quiserem